Passamos agora a trabalhar com o conteúdo da unidade 3 da disciplina, Direito Constitucional. Vamos abordar questões gerais acerca do direito constitucional, apresentando a origem e classificação das constituições, a definição da terminologia supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade. Vamos então ao conteúdo. O direito constitucional é o ramo do direito público que estuda os princípios e regras que estruturam o Estado e garantem o exercício dos direitos e liberdades individuais. O Estado, devidamente estruturado com seus elementos essenciais, povo, território, governo e soberania, precisa de uma norma fundamental que determine a maneira pela qual a sociedade irá se estabelecer e organizar-se politicamente, a partir da delimitação dos direitos, deveres e garantias fundamentais. Esta norma fundamental é denominada Constituição. Para que uma Constituição seja elaborada, não há como todo o povo de um determinado Estado reunir-se para chegar a um consenso nesse sentido. Por este motivo, é necessário que o povo conceda este poder aos seus representantes políticos para que estes ajam em seu nome. Este poder é denominado poder constituinte, que representa a manifestação soberana da vontade política de um povo, social e juridicamente organizado. O poder constituinte é dividido em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é o poder, de fato, de instituir uma nova Constituição que pode ocorrer através de uma convenção chamada Assembleia Nacional Constituinte, ou de forma impositiva, a partir de um movimento revolucionário. Este poder é absoluto, soberano, ilimitado, independente e incondicionado, uma vez que não há nenhuma norma anterior à nova Constituição que estabeleça alguma espécie de limitação. O poder constituinte derivado, por sua vez, é o poder que viabiliza a revisão e a reforma da Constituição vigente. Este poder é relativo, condicionado e limitado pelo conteúdo expresso na Constituição que se encontra em vigor. No Brasil, o poder de revisão da Constituição ocorreu 5 anos após a sua entrada em vigor. No entanto, o poder de reforma pode ocorrer a qualquer tempo, por meio de emenda constitucional, desde que haja preservação das chamadas cláusulas pétreas, que estão inseridas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E, devido à sua importância, não podem ser suprimidas. As cláusulas pétreas se referem à forma federativa do Estado, ao voto direto, secreto, universal e periódico, à separação dos poderes e aos direitos e garantias individuais. Quanto à classificação das constituições, é possível dividi-la da seguinte forma: quanto à estabilidade, quanto à forma pela qual é construída e quanto à sua origem. Vamos ao esclarecimento de cada uma delas. A estabilidade da Constituição está relacionada a maior ou menor possibilidade de reforma de seu conteúdo pelos agentes políticos. Desta forma, temos a Constituição flexível, que pode ser modificada livremente, não havendo requisitos para sua alteração. A Constituição rígida somente pode ser alterada mediante processos e exigências formais, como é o caso da Constituição Federal Brasileira de 1988, que permite a alteração
somente por meio de emenda constitucional e desde que não alterem as chamadas cláusulas pétreas. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou costumeira. A Constituição escrita compreende um texto único, elaborado de forma sistematizada e instituído por meio do poder constituinte. A Constituição costumeira implica em afirmar que todos os princípios e regras sobre a estrutura do Estado, direitos e garantias dos cidadãos, estão assegurados exclusivamente pelos usos, costumes, tradições e jurisprudência dos tribunais, que apesar de estarem escritos, constam em documentos esparsos, não fazendo parte de um único texto elaborado de forma sistematizada. A única Constituição costumeira atualmente é a Constituição da Inglaterra. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada ou outorgada. A Constituição promulgada é também chamada de popular, porque tem origem a partir de um órgão constituinte composto por representantes do povo, especialmente eleitos com o objetivo de discutirem e instituírem uma Constituição. A Constituição outorgada é aquela imposta pelo governante, sendo elaborada sem a participação do povo. Encerrando a parte que trata da classificação das Constituições, passamos a falar da sua supremacia e do controle de constitucionalidade. Como a Constituição representa a norma fundamental de um Estado, a ela é atribuída supremacia, o que significa dizer que o seu conteúdo está acima de qualquer outra norma que venha a ser elaborada. E, portanto, toda legislação que chamamos de infraconstitucional está subordinada aos princípios estabelecidos na Constituição. A legislação infraconstitucional consiste basicamente em leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos e resoluções. Para assegurar que toda a legislação infraconstitucional esteja de acordo com a Constituição, há o chamado controle de constitucionalidade, que consiste em mecanismos preventivos e repressivos, que tem por objetivo afastar qualquer conflito ou violação às normas contidas na Constituição. O controle de constitucionalidade preventivo deve ser realizado pelas casas legislativas, antes mesmo da entrada em vigor de uma determinada lei. Assim, quando uma lei é elaborada, deve ser submetida à análise para verificar se todo o seu conteúdo é compatível com o texto constitucional. Caso não seja compatível, seu conteúdo deverá ser readequado ou afastada a possibilidade de publicação desta norma. Já o controle de constitucionalidade repressivo ocorre quando a lei já se encontra em vigor e seus comandos precisam ser afastados, por serem considerados inconstitucionais. Este controle é realizado pelo Poder Judiciário e será pormenorizado na próxima unidade. Vamos agora compreender as características da nossa Constituição Federal de 1988. Ela foi elaborada a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, tendo havido a participação do povo através de seus representantes políticos. Trata-se de uma Constituição escrita, pois há sistematização de todo o seu conteúdo em um único texto. Promulgada, levando em consideração a participação popular. E rígida, porque possui requisitos e formalidades para sua alteração, como a necessidade de emenda constitucional e a preservação das chamadas cláusulas pétreas. Em síntese,
Nesta unidade, a abordagem foi direcionada ao direito constitucional como ramo do direito público de grande importância para o estudo dos princípios que estruturam o Estado. No mesmo sentido, as constituições são representativas de conteúdos que direcionam a atuação do Estado e dos cidadãos. Por este motivo, é importante compreender a forma pela qual a Constituição é instituída em um Estado, bem como a maneira pela qual ela passa a ser aplicada. A classificação das Constituições foi apresentada como forma de identificar as peculiaridades de cada classificação e compreender qual a estrutura da Constituição Federal de 1988, vigente atualmente em nosso país. Outro ponto importante abordado se refere à supremacia da Constituição em relação às normas infraconstitucionais, uma vez que a norma fundamental está hierarquicamente situada em nível superior às demais normas infraconstitucionais. Abordamos também a possibilidade de aplicação de mecanismos por parte do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, a fim de prevenir e reprimir eventuais violações ao conteúdo constitucional, instrumento denominado controle de constitucionalidade. Concluímos a unidade 3, desejando a todos um ótimo espaço de aprendizagem.